Muitas vezes as lutas são puramente negócio, mas às vezes tem um algo a mais. O MMA protagonizou algumas rivalidades verdadeiramente genuínas ao longo dos anos. Não estamos falando de narrativas exageradas criadas só para vender ingressos. Tinha uma raiva genuína que transformou picuinhas em grandes momentos do esporte, mas nem sempre o calor do ódio entre dois atletas significou que as lutas entre eles fossem tão quentes assim. Na verdade, muitas vezes grandes rivalidades do MMA terminaram com uma luta ruim, não com uma porradaria. No vídeo de hoje nós vamos relembrar 10 duelos entre inimigos mortais que criaram muita expectativa no público, mas entregaram uma lutinha sem graça no fim das contas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 rivalidades quentes que renderam lutas sem graça. Número 10, Cody Garbrandt vs Dominick Cruz. Dominick Cruz tem a incrível habilidade de fazer todo mundo parecer um completo idiota quando tá usando seu trash talk rápido e afiado. Alright, man, I'm done talking to you. You can't be done talking to me. You're right here facing me, dummy. You gotta talk to me. You have no choice. You got nowhere to go. Keep talking. Mas foi Cody Garbrandt quem riu por último na hora da rivalidade entre eles, mesmo que ele tenha tomado um vareio quando o assunto foi trash talk. Dominick era o arqui-inimigo da Team Alpha Male, simplesmente fazendo fila toda vez que enfrentava atletas da equipe californiana. Dominick voltou ao esporte em 2014 e roubou o cinturão de TJ Dillashaw, defendendo contra o líder do time Uriah Faber, antes de ser colocado diante da nova promessa da academia. Cody Garbrandt tinha saído de desconhecido a top da divisão em apenas um ano, nocauteando 3 no primeiro round. O fato de ser da Alpha Male já criaria uma narrativa óbvia. Mas os dois elevaram ainda mais o ódio antes de se enfrentarem, rendendo algumas das melhores trocas de farpas já vistas. A antipatia entre eles fez com que o público contasse os dias para essa luta. Mas todos esperavam que o campeão desse um baile mais uma vez. Errou feio, errou rude. O Cody deu uma aula genial no octógono, evitando as 7 quedas do campeão, aplicando 2 knockdowns no 4º round e sapateando no meio da troca de golpes em pé. Cody venceu na decisão dos juízes e pôs fim à rivalidade entre Dominick e Alpha Male. Número 9, Kamaru Usman vs Jorge Masvidal. Dois dos grandes nomes da MMA em 2019, Kamaru Usman e Jorge Masvidal se viram em rota de colisão pelo cinturão dos meio-médios do UFC, mas todo o falatório que incendiou o pré-luta entre eles foi seguido de lutas nada competitivas. Usman roubou o título de Tyron Woodley com um desempenho incrivelmente dominante no UFC 235 e fechou o ano derrotando o rival falador Colby Covington. Enquanto isso, Masvidal teve o melhor ano de um lutador na história do UFC, fechando a conta com The Rock e entregando o cinturão diante do presidente da República. Era natural que fãs e imprensas quisessem ouvir o que cada um achava do outro, e eles não pouparam esforços no trash talk. You're 3-3 in your last 6. You are sitting there today because I chose you. Chegando quase às vias de fato durante um evento de mídia do Super Bowl, Masvidal já mostrou que era bom de vendas e os fãs querendo que o campeão nem tão popular assim levasse um soco na cara para ficar esperto, a expectativa ficou fora do controle. Masvidal acabou pegando a luta em cima da hora no UFC 251, ajudando o pay-per-view a vender mais de 1,3 milhão de pacotes. Masvidal até que começou bem, mas arrefeceu e viu Usman controlar completamente a luta para vencer na decisão. O UFC marcou uma revanche entre eles esse ano, sem que Masvidal tivesse a desculpa de ter pego a luta em cima da hora. Eles colocaram a rivalidade no micro-ondas para ver se requentava um pouco, mas Usman encerrou de vez qualquer dúvida ao aniquilar Masvidal no segundo round. Número 8, Israel Adesanya vs Paulo Borrachinha. Era uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, mas ficou devendo na hora H. Muito antes de ambos disputarem o cinturão, Israel Adesanya já tinha dito lá em 2018 que gostaria de lutar contra Paulo Borrachinha, reconhecendo nele outro lutador em ascensão rápida na categoria dos médios. Borrachinha era 4-0 no UFC naquela época com 4 nocautes e começava a chamar a atenção do grande público. Adesanya acabou escalado contra Derrick Bronson, ganhando uma chance de disputar o título contra Robert Whittaker. Enquanto isso, Borrachinha protagonizou uma luta épica com Yoel Romero, levando o mineiro e Adesanya a passar vários meses se provocando nas redes sociais e em entrevistas. You see him right now, his arms are like a T-Rex. Look at him. Look at me. I'm no T-Rex. I'm a Velociraptor. Era a luta que todo mundo queria ver no peso médio. Quando o Izzy ganhou do Whittaker de maneira espetacular para se tornar o campeão absoluto do UFC, ele fez questão de provocar Borrachinha na entrevista pós-luta, já que o brasileiro estava sentado na primeira fila. Borrachinha fez a mesma coisa depois de derrotar Yoel Romero no UFC 248, que levou o brasileiro a ser expulso da arena. Os dois finalmente se enfrentaram no UFC 253 e a expectativa pré-luta não decepcionou. Os dois lutadores falando merda praticamente todo dia. Era uma das lutas mais esperadas da história dos médios,
mas decepcionou. Borrachinha, que depois botou a culpa no vinho e algumas outras coisas, ficou petrificado dentro do octógono, sendo presa fácil diante do campeão, com Borrachinha batendo cabeça com o UFC e flertando com a categoria dos meio pesados. Pode ser que a gente nunca veja uma revanche. Número 7, Chael Sonnen vs Vanderlei Silva. As sementes da rivalidade entre Chael Sonnen e Vanderlei Silva foram plantadas quando o gangster de Wrestling decidiu atacar qualquer coisa que viesse do Brasil só para atiçar a sua rivalidade com Anderson Silva. Quis o destino que Chael e Vanderlei fossem colocados na mesma van do UFC depois de um evento social, rendendo um dos vídeos mais infames da história, em que Vandy ameaçava o americano. O clima tenso entre eles só aumentava até que o UFC finalmente decidiu ganhar algum dinheiro com isso. Os dois rivais foram escalados como técnicos do The Ultimate Fighter Brasil 3, se enfrentando depois. A audiência do reality show até aumentou por causa da rivalidade, e ainda mais com a briga entre os dois na academia. O problema é que a briga resultou numa lesão na mão do brasileiro e a luta teve que ser adiada. No fim das contas, ela nem aconteceu no UFC, já que Vanderlei fugiu de um exame antidoping em Las Vegas e levou uma longa suspensão, enquanto Sonnen falhou no mesmo teste, sendo suspenso. Sonnen chegou a se aposentar do MMA, mas voltou anos depois quando o Bellator contratou os dois veteranos. A luta em si não foi o quebra-pau que todos esperavam diante de toda a animosidade ao longo dos anos. Vanderlei não ofereceu resistência ao jogo de quedas do americano, perdendo na decisão do juiz numa luta bem caída. Número 6, Rashad Evans vs Rampage Jackson. Essa foi uma rara luta que não teve cinturão em jogo, mas vendeu acima de 1 milhão de pacotes de pay-per-view, e todo esse dinheiro só veio porque Rashad Evans e Rampage Jackson construíram uma rivalidade tanto. Os dois lutariam pelo cinturão dos meio pesados quando Rashad era campeão, mas uma lesão tirou o Rampage da jogada e deu lugar a Lyoto Machida, que destronou o americano. Os dois foram então selecionados como treinadores da 10ª temporada do TUF, que contou com Kimbo Slice no páreo, e a rivalidade dos técnicos levou a uma audiência recorde, com mais de 7 milhões de espectadores em um dos episódios. Rashad e Rampage eram dois dos melhores provocadores do MMA e protagonizaram uma temporada cheia de troca de farpas que deixou os fãs salivando por uma grande luta. Rampage se aposentou e estrelou o filme Esquadrão Classe A, mas infelizmente isso durou pouco e eles finalmente se enfrentaram no UFC 114. A expectativa era tanta que o UFC fez um programa especial do Prime Time só para promover a luta. Dois ex-campeões que se odiavam só poderia terminar em grande luta, né? Só que não. Foram 3 rounds horrorosos com Rashad controlando o Rampage da forma menos empolgante possível. O único lampejo de emoção veio no 3º round com o knockdown do Rampage, mas parou por aí. A luta mais pareceu uma sessão de sparring e Rashad venceu na decisão unânime sem brilho. Número 5, Ronda Rousey vs Miesha Tate. Essa foi a rivalidade mais importante da história do MMA feminino, mas isso não quer dizer que foi competitiva. Ronda Rousey era uma estrela em ascensão no MMA quando Miesha Tate já reinava como campeã dos galos do Strikeforce em 2011. Rousey tinha construído um cartel de 4-0 no peso pena, todas por finalização no primeiro round, e tinha todo um currículo olímpico nas costas. Ela decidiu descer de peso e enfrentar Miesha Tate mesmo se não tivesse o cinturão na categoria, mas porque esse ódio todo, Rousey dizia que não era pessoal, ela só queria criar treta com alguém. Não sei vocês, mas me parecia pessoal. O que importa é que funcionou, já que os fãs ficaram em polvorosa antes do duelo delas no Strikeforce Columbus. Miesha bem que mostrou um coração valente, mas Ronda dominou todo o duelo até finalizar com seu temido armlock. A rivalidade delas não parou por aí, ficando ainda maior quando elas foram pro UFC. A Ronda era campeã e grande estrela da parada, e um tuf dela com Miesha só terminou de azedar a relação. Muitos fãs se viram contra Rousey incomodados com o tamanho do ódio dela por Miesha, que virou queridinha do público. As duas trocaram farpas a temporada inteira e mais, tornando o UFC 168 um dos maiores eventos do ano. O problema é que a rivalidade não se transformou numa luta competitiva. Miesha mostrou o coração mais uma vez, mas teve que bater novamente no armlock. A Ronda ainda ignorou o aperto de mão de Miesha depois da luta, resumindo bem a relação das duas. Essa rivalidade ajudou a impulsionar o MMA feminino como nunca antes na história. Número 4, Nick Diaz vs Georges St-Pierre. Tal qual Batman e Coringa, Nick Diaz e Georges St-Pierre eram polos opostos e ainda assim parecidos, o que ajudou a tornar essa rivalidade num clássico ao longo dos anos, mesmo que seu único duelo tenha sido longe da luta épica que todos previam. O Diaz estava no seu auge quando trocou o Strikeforce pelo UFC, tendo defendido o título dos meio médios 3 vezes consecutivas. Todos queriam saber quem era o melhor do mundo até 77 quilos, Diaz ou GSP, e o UFC não perdeu tempo ao casar uma luta entre eles pro UFC 137. O problema é que a luta foi cancelada depois que Diaz faltou numa coletiva de imprensa. Nick teve que enfrentar BJ Penn lançando seu clássico desafio a GSP depois da vitória, um momento icônico que só colocou mais lenha na fogueira. A luta foi remarcada pro UFC 143, mas foi GSP quem saiu dessa vez. Nick acabaria perdendo para Carlos Condit pelo cinturão interino, mas ninguém se importava com isso. Condit teve sua chance e perdeu para GSP, e finalmente chegaria a vez de Diaz enfrentar o campeão. O Nick passou praticamente 2 anos provocando GSP, que mantinha a classe nas respostas, mas isso mudou quando foi chegando o UFC 158. O evento colocou frente a frente o anti-herói do povo contra o campeão boa praça, bem vestido e sorridente, e GSP fez o que
fazia de melhor dentro da jaula, dominando totalmente todos os 5 rounds, sem dar chance de Nick respirar ao longo de 25 minutos, anotando 9 quedas e quase 14 minutos de tempo de controle. Eles seguiram rivais por muitos anos, mas nunca se enfrentaram novamente. Número 3, Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor. Khabib perdeu sua chance pelo cinturão no UFC 205 para que Conor McGregor pudesse se tornar o campeão duplo, ficando realocado no card preliminar. Khabib exigiu sua chance pelo título na entrevista pós-vitória e chamou Conor de galinha várias vezes. Esse insulto acabou se tornando um catalisador para o que vinha a ser a rixa mais feia de todos os esportes. Artem Lobov, russo que treinava com McGregor, sabia que frango era um insulto muito mais pesado na língua nativa de Khabib e criticou o compatriota numa entrevista. Khabib não leva desaforo para casa e confrontou Lobov na semana do UFC 223, card que teria Nurmagomedov disputando o título dos leves antes de McGregor ser destronado. Conor voou para Nova York com sua equipe para se vingar, armando uma emboscada para Khabib e seu time depois do Media Day. Khabib conquistou o cinturão naquele fim de semana, então o UFC finalmente marcou o aguardado duelo entre eles. O pré-luta seguiu a mesma toada de xingamentos pesados, tornando o UFC 229 o pay-per-view de MMA mais vendido de todos os tempos. Mas a luta em si foi longe do que a rivalidade prometia. O Conor até venceu um round, é verdade, mas o campeão dominou completamente o resto do confronto, estrangulando o irlandês de forma violenta. Khabib pulou a grade e deu início a uma briga generalizada com a equipe de Conor McGregor, mas a dupla nunca mais se enfrentaria. Conor e Khabib se odeiam até hoje no nível de Shirao Ryu e Lin Kuei, e eu acho que eles ficarão assim até o fim dos tempos. Como disse o Alien em Independence Day, sem paz. Número 2, John Jones vs Daniel Cormier. Essa talvez seja, depois de Conor e Khabib, a rivalidade mais acirrada da MMA. A longa relação de ódio entre Jones e Cormier foi preenchida de asco, coisa ruim mesmo, e mais repulso um pelo outro do que poderíamos explicar num vídeo de menos de 1 hora de duração. Tudo começou com 2 confrontos nos bastidores do UFC, antes mesmo de Cormier assinar com o evento, se vangloriando de que conseguiria derrubar o ex-atleta olímpico. E isso durou 7 longos anos na MMA e um ódio pelo resto da vida. Cormier já sabia que desceria para os meio pesados antes mesmo de deixar o Strikeforce e já tinha começado a pedir por uma luta com John Jones. A rivalidade deles já estava começando a se formar e era óbvio que era questão de tempo até os dois se enfrentarem, e foi aí que a coisa explodiu de vez. Os dois saíram na porrada num lobby de hotel antes da luta e vazaram cenas de bastidores de entrevista com os dois prometendo se matar. Hey pussy, are you still there? I'm here. O fato deles serem claramente os 2 melhores meio pesados do mundo contribuiu para que todos esperassem um duelo clássico, mas foi longe disso. Eles até ganharam um bônus de luta da noite, mas o duelo de 5 rounds foi dominado por Jones, com Cormier simplesmente incapaz de anotar uma queda sequer até o final do confronto. O pós-luta foi mais emocionante do que a luta em si. Embora parecesse o fim da rivalidade, as coisas estavam apenas começando. A vida conturbada de Jones levou ao colapso da sua carreira pouco tempo depois, sendo destituído do cinturão por problemas extracampo, e Cormier logo tomou seu lugar na cadeia alimentar, conquistando o respeito dos fãs ao longo do tempo. A animosidade cresceu ainda mais quando o UFC marcou uma revanche para o UFC 200, que acabou sendo cancelada devido a um caso de doping de Jones. O carro estava quase entornando de novo quando o UFC marcou mais uma vez a luta para o UFC 214. Cormier até teve bons momentos dessa vez, mas acabou perdendo de forma avassaladora. A luta acabou anulada por mais um caso de doping de Jones e a rivalidade segue viva até hoje, mas nunca aconteceu uma trilogia. Cormier subiu para os pesados no final de sua carreira e agora curte a aposentadoria como comentarista do UFC. A treta dele segue viva, mas sem novo acerto de contas. Número 1, Tito Ortiz vs Ken Shamrock. Tito Ortiz vs Ken Shamrock marcou o confronto de um lutador top em seu auge com outro já no fim da carreira, mas o ódio era tanto que os fãs lambiam os dedos. A raiz de tudo vem lá do início da carreira de Tito. Ortiz venceu Guy Mezger de forma controversa no UFC 13, plantando as primeiras sementes dessa animosidade. Eles fariam uma revanche no UFC 19, com Tito vencendo mais uma vez e provocando a equipe Lions Den, o que irritou demais Shamrock. A persona Bad Boy de Huntington Beach foi forjada no fogo do ódio da equipe de Shamrock. Tito perdeu pro irmão Frank Shamrock na luta seguinte, mas voltaria a dominar a categoria. Tito Ortiz era o cara do UFC e o rei do meio pesado, com quem passando grande parte desse tempo lutando no Japão. O UFC sentiu um cheirinho de sucesso e decidiu casar a luta entre eles assim que Shamrock voltou para os Estados Unidos, marcando o duelo pro UFC 40. O hype foi de outro planeta. Shamrock e Tito se provocaram quase que diariamente na TV, atraindo a atenção de canais como ESPN, que davam pouca moral pro esporte na época. O resultado foi um pay-per-view recorde no momento crucial pro UFC, garantindo aos irmãos Fertitta o retorno de todo o investimento feito. O problema é que a luta em si foi um atropelo do campeão, dominando a luta em todos os aspectos e forçando seu fim antes do 4º round. Mas isso pouco importava porque os fãs adoraram. O UFC voltou a apostar nessa rivalidade 4 anos depois, colocando Tito e Ken como técnicos do TUF e gerando mais um recorde de pay-per-view no UFC 61. A luta em si novamente foi sem brilho e terminou com polêmica, com Ortiz derrubando e nocauteando o Shamrock, que protestou da interrupção. A solução
então foi casar uma trilogia em TV aberta 3 meses depois, quebrando o recorde de audiência mais uma vez. A luta foi uma porcaria de novo, praticamente uma repetição da revanche, mas com mais alguns segundos de Shamrock levando soco na cara. Os dois nunca mais se enfrentariam, mas seguem se odiando, mesmo que dentro da jaula tenha ficado claro quem era o melhor. E aqui vai um salve para o Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. E um salve também para o Thomas Walt, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.